Fala pessoal, começando mais um episódio do Birdcast, hoje com uma convidada extremamente especial, Sassá Naves, empreendedora digital, múltiplos 7 dígitos faturados e muito mais que a gente vai ouvir no podcast hoje. Seja muito bem-vindo, Sabrina. Muito obrigada, João. Bom, primeiramente queria agradecer por estar aqui, pela oportunidade. A você pelo convite e pela Blue3 Investimentos. Isso aí, nosso patrocinador oficial. A Blue3 nem precisa me contratar mais, tá? Pra fazer o merchan inicial. Agora a gente já tem essa saca logo de início. Bom... Conhecendo a casa do Bird, né? Gostou do estúdio? Sim. Achou legal? Cara, aqui é incrível. Nunca tinha vindo aqui no escritório, sim, né? Sim. E aqui tem um estúdio, gente, que, sério, é a estrutura da NASA. Muito legal mesmo. A câmera aqui parece que vai dar um show de luzes. Outro nível aqui é a estrutura. É assim que a gente faz aqui no Birdcast pra gente acolher os melhores convidados e contar suas histórias de sucesso. E hoje, pessoal, como a gente sempre traz em todos os programas aqui, a gente vai trazer um pouquinho falando sobre histórias de pessoas bem-sucedidas. E hoje a história da Sassá, como que uma empreendedora com 7 dígitos múltiplos faturados, né? O que vem dessa história? E só pra gente iniciar aqui, a Sassá já deu a introdução, um patrocinador especial da Blue3 Investimentos, uma empresa que investe no seu momento de vida, seu e da sua família. Invista no seu legado, invista Blue3 Investimentos. E pra gente começar aqui, Sassá, quero começar perguntando da onde que você veio, de que cidade... De onde surgiu, Sabrina... E aí? Bom, então, me apresentando, acredito que a maioria das pessoas não me conhece ainda. Meu nome é Sabrina Naves e eu tenho 21 anos. Sempre fui uma entusiasta, assim, ao empreendedorismo. Desde muito nova, eu sempre fui uma menina muito inconformada, assim, com tudo que acontecia na minha vida. E isso me fez sempre querer buscar por mais da vida. Então, assim, você até falou pessoas bem-sucedidas. Cara, eu jamais me considero uma pessoa bem-sucedida. Eu acho que eu tô num processo... Eu bati aqui no microfone. Eu acho que eu tô num processo, ainda tá muito no início. Mas, com certeza, o que eu mais espero é poder compartilhar aqui alguma coisa que possa fazer diferença na vida das pessoas, na trajetória. Porque eu sou muito ligada a podcasts, então eu já tirei muito proveito de vários podcasts e eu acredito que eu possa te ajudar aqui de alguma forma. E assim eu espero. É isso aí, pessoal. Pra você que tá ouvindo a gente ou assistindo no YouTube, a gente vai acompanhar um pouquinho da sua trajetória, Sabrina. E, iniciando, né? Antes de falar um pouquinho dos seus resultados no digital, antes de falar hoje sobre o que você faz no seu trabalho no dia a dia, eu queria que você contasse primeiro onde você nasceu. Eu gosto sempre de trazer isso aos convidados, né? Quais são as suas origens e tudo mais. E, até a fase de transição ali da faculdade, porque hoje grande parte do nosso público são jovens, né? Que estão nessa fase de transição ou que já estão na faculdade, ou pessoas que também querem ali identificarem grande parte desses diferenciais dessas pessoas que estão, sim, no caminho de serem bem-sucedidas. Tá, show. Então, bom, eu sou natural de Brasília. Eu nasci em Brasília, porém, atualmente eu moro em Belo Horizonte. Salve BH. Eu sou mineira, assim. Eu saí de Brasília muito nova. Meu pai morava lá a trabalho. Mas a minha família toda é de Belo Horizonte. Uhum. E eu frequento muito São Paulo. Eu acho que aqui é muito legal. Um polo, né, São Paulo? Tem muitas oportunidades aqui em São Paulo. Então, pra quem hoje empreende, tá sempre correndo atrás de oportunidades aqui, fundamental estar em São Paulo. Fundamental, exatamente. E esse é um ponto legal, Sassá, que você comentou, só dando um adendo, que de todos os convidados que eu sempre trago aqui, quando a gente comenta nessa questão da localidade e tudo mais, esse ponto de São Paulo tá presente em todos, né? Todo mundo fala, São Paulo constrói um baita networking, você faz as coisas acontecerem muito mais rápido, né? Muito, parece que um dia aqui é como se fosse um mês lá em BH, por exemplo. Isso é 100% aqui real. As coisas, elas andam em uma velocidade surpreendente, sério. Rápido. Eu gosto de São Paulo. Eu não sei, nunca comentei com a Sassá. Eu nasci em Franca, interior de São Paulo, inclusive onde nasceu a Blue3. E, amo minha cidade, acho Franca sensacional. Mas em termos de as coisas profissionais acontecerem e principalmente criar relacionamentos estratégicos, ainda mais nessa área do digital que você é presente, cara, São Paulo é o polo de tudo, né? E principal. E aí você tava comentando, aí você nasceu em Brasília, aí você foi pra BH. Por que você foi pra BH? Foi pra estudar? Foi pra trabalhar já? O que foi?
Bom, então, o que aconteceu foi que a família da minha mãe, ela mora em Belo Horizonte. Uhum. E eu morava em Brasília com os meus pais. Só que minha mãe acabou adoecendo, então, pra ela fazer um tratamento, ela acabou tendo que vir pra Belo Horizonte e a gente acabou se mudando pra cá. Pra Entendi. ficar perto da família. Sim, sim. Acabou que, infelizmente, minha mãe acabou falecendo. Então, eu perdi minha mãe muito jovem, ainda com cerca de, acho que 7 anos. 7 ou 8, acho que foi 7 anos mesmo. E daí, começou minha trajetória em Belo Horizonte e por ali eu fiquei mesmo, sabe? Entendi. E foi mais nesse motivo. E lá em BH, você fez seu colegial lá? Você fez sua faculdade lá? Você chegou a fazer faculdade? Então, eu cheguei a ir até o ensino médio. Até o ensino médio. O meu ensino médio, ele é incompleto. Não é algo, assim, que eu me orgulhe em falar. Sim. Mas foi algo que aconteceu de forma, digamos que natural, assim, pra mim. E hoje em dia, eu não concluí o ensino médio. Eu acabei tomando 2 bombas no colégio. Entendi. Eu estudava num colégio bem difícil lá em Belo Horizonte. E depois que eu tomei essas 2 bombas, eu acabei convivendo com pessoas que estavam ali 2, 3 anos mais novas do que eu. Entendi. Acabou não fazendo mais sentido. E daí eu já queria, foi aí que tudo começou, porque eu já era muito inconformada, assim, com tudo. Com essa situação da escola. Sim, com a situação de tudo, assim. Sempre fui muito inconformada com a vida, num geral, assim. Você sempre. Como que fala? Você queria sempre mais, assim, de certa Isso, eu forma. vim de uma família classe média, assim. Eu sempre estudei em escolas particulares, Sim. mas nunca tive muitos luxos. Sim, sim. E eu sempre quis mais da vida. Uhum. E daí, eu vendo aquilo, eu ficava pensando que não tava fazendo mais sentido pra mim continuar no colégio. E eu comecei a buscar, igual a maioria das pessoas começam, a formas de como eu posso trabalhar, como ganhar dinheiro Como online. ganhar dinheiro na internet. Exatamente. Uma semana. Um dia. Quem nunca fez essa pergunta? Fala aí, pessoal, Quem nunca? nos comentários do YouTube aí. Quem nunca pesquisou? E essa é uma pergunta boa, porque eu acho que eu tenho um padrão que eu tô construindo aqui. Todas as pessoas que estão alcançando, que eu converso, que alcançaram um grande resultado hoje, elas fizeram essa pergunta. Então, pessoal, um bom começo aí pra você que já quer começar com o pé direito. Pô, procure como começar a ganhar dinheiro na internet. Não só isso. Cara, eu acho que tudo hoje eu busco na internet, no Google. Tudo tá lá. Tem um termo que eu gosto muito, que é sobre ser autodidata. Tudo que eu não sei, eu jogo no YouTube, Google. E é assim que eu aprendo. Então, Tem uma assim, faculdade, né? A parte. Sim, hoje a minha faculdade é o YouTube. Eu já passei, assim, milhares de horas no YouTube. Uhum. E eu retenho muito conhecimento do YouTube. E eu acho uma plataforma de muita incrível. qualidade, né? De muita qualidade, inclusive podcasts. Inclusive um que chama Birdcast, tá? Esse também. E Sassá, e aí, você não chegou a concluir o ensino médio, né? Você teve essa situação que você estava inconformado e tudo mais. E aí você começou a procurar essas formas de ganhar dinheiro, trabalhar. E aí, o que foi o seu primeiro insight, assim, vou fazer isso? Tá. Então, eu comecei um pouco antes disso acontecer, com cerca de 16 anos, eu já buscava muito sobre desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Então, cursos, treinamentos, programas, imersões, eu ia em tudo, tentava fazer tudo o que eu conseguisse. Uhum. E isso, de certa forma, me ajudou muito a ter um certo direcionamento pra eu chegar ali. Eu saí do colégio com 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Uhum. E eu comecei a continuar buscando como que eu poderia me desenvolver mais como pessoa e também como que eu poderia fazer dinheiro online. E assim, isso foi muito importante porque, na verdade, eu acho que se eu fosse dar uma dica pra qualquer pessoa que estiver querendo começar agora, seria procure se desenvolver. Procure se autoconhecer, procure desenvolver inteligência emocional. Tudo isso vai te fazer ser uma pessoa com uma mentalidade... Diferente, né? Sim, com uma mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade de sempre estar querendo buscar por mais. Tem até aquele livro, né? O Mindset da né? Carol Dweck. Eu não sei se eu falei certo. Aí, que tem o Mindset Growth, né? Que eles falam, Mindset Growth, Sim. que é o Mindset de crescimento. E tem a mentalidade, que é o Mindset escasso, como que é?
É um que não avança, tipo... Porque ela defende a tese de que se você não tá crescendo, Sim. você tá caindo. Você tá nunca caindo. vai estar em linha reta. Ou você tá subindo ou você tá descendo. Pô, isso é muito legal, esse insight seu aí. Inclusive, foi dessa referência. Da o Carol. livro foi dela mesmo. Então, assim, eu sempre busquei muito me desenvolver. E no meu caso, por exemplo, pra eu começar a ter algum resultado em alguma área da minha vida, tava muito mais aqui dentro do que na habilidade em desenvolver uma tarefa. Sim, Entendi. exatamente. Tava muito ligado ao meu mindset. Então, é por isso que eu bato tanto na tecla de desenvolver um mindset, porque eu acredito que esse seja um dos maiores diferenciais de... Quer dizer, é o maior diferencial de qualquer pessoa bem-sucedida hoje em dia. E eu acho, vamos ver se você concorda comigo. A sua mentalidade, de todos, ela forma a sua tomada de decisão, né? Com certeza. E hoje, é muito difícil a gente passar algum dia sem ter alguma tomada de decisão. A gente tem vários resultados positivos ou negativos. E esses resultados, por sua vez, eles são consequência das tomadas de decisões que você toma. Que, por sua vez, está ligado à mentalidade, né? Então, faz tudo sentido, né? Se liga, conecta com certeza. muito, Você até pegou numa parada de... Bom, o que a gente pensa vão gerar sentimentos e, portanto, aquilo vão te gerar ações. Sim. E essas ações, elas vão te levar aos seus resultados. A outros patamares. Que tá tudo ligado com as crenças que a gente acredita. As famosas crenças limitantes também. Sim, crenças limitantes. E isso pode parecer para alguns um papo meio, às vezes, clichê sobre crenças limitantes. Mas, assim, é realmente algo que a gente precisa dar muita atenção, porque as crenças, elas limitam a gente. Então, muitas das vezes a gente acredita algo ser verdade dentro da nossa vida. E esse algo não é uma verdade absoluta. E aí a gente vai sempre... E passa a vida inteira acreditando. Seguindo esses paradigmas, sim, acreditando. E daí você não consegue sair do mesmo lugar. Então, pra você querer... Se você tá aqui hoje, você quer tá aqui... Você quer sair do lugar... Do A para o B? Você tem que mudar as suas crenças. Porque se você tá no A, é por conta das suas crenças. É por conta da sua mentalidade que tá ali naquele momento. E é por isso que elas te fazem tomar certas ações, atitudes que te levam àqueles resultados. Então... Foi o primeiro pilar, então, que você começou a desenvolver. E esse é o meu maior conselho. Busque sempre se desenvolver. Pô, que baita conselho, né? Porque se a gente for olhar hoje... Mais de 69% da população hoje, ela é endividada no Brasil. Vamos buscar dados financeiros, que é o meu principal aqui. Consequentemente, uma pessoa ela não tá bem em uma situação financeira são por várias consequências. Claro, existem diversos empecilhos que, infelizmente, não conseguem fazer as pessoas, às vezes, se tornarem bem-sucedidas ou simplesmente terem a conta sem ser negativa, né? Mas grande parte está endividada porque tomou a decisão de estar endividada, né? E essa decisão ela vem da indisciplina, que está muito ligado ao que você comentou do mindset, né? Eu vejo muito que as pessoas, por exemplo, que ela tem uma rotina de treinar, fazer treino, ter uma alimentação saudável, tende a ser uma pessoa mais disciplinada em diversas áreas. Faz sentido isso pra você? Faz muito sentido. Essa disciplina que uma área da nossa vida traz, ela pode ser aplicada em qualquer outra área da nossa vida. Esse dado que você trouxe eu acho bem interessante, porque eu acho que ele tem muito a ver também com a mentalidade do brasileiro. Primeiro que o Brasil, ele é um país que ele é pró-endividamento, né? Caindo nessa questão econômica, eu não sou nenhuma referência aqui pra falar, mas do pouco que eu entendo, aqui você ter um endividamento, né? Você não corre graves consequências, como se, por exemplo, você tivesse esse endividamento em outro país, por exemplo, os Estados Unidos. Que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Nos Estados Unidos, se o seu nome é negativado, você não consegue sair pra comprar um livro, você não consegue fazer nada, trava e, tipo, tudo. Em termos culturais, é feio, né? Você ser uma pessoa endividada. É feio. Aqui no Brasil, não, é algo normal. Comum. Falar. Eu não diria nem que é normal, eu acho que é comum. Comum. Você enxerga no dia a dia muito mais pessoas endividadas do que pessoas que estão investindo. Exatamente. Então, além do Brasil ser pró-endividamento dos brasileiros, está muito ligado à mentalidade do brasileiro, que é sempre tá gastando mais do que ele recebe. E gastando nem o que tem, né? Nem o que tem, sim. Que é a falta de educação financeira. Só que isso é um bate-papo para um outro dia. Mas é isso, Sassá, continuando, né? Então, você
entendeu que no início ali, tu precisava desenvolver essa questão de mentalidade, desenvolvimento pessoal, disciplina e tudo mais. E aí, a partir disso, o que você começou a fazer? Procurar curso na internet, ler o livro? O que você fez? Sim, então, a minha primeira referência... Ai, desculpa, tô falando um pouco estranho. Vamos contar, vamos dar um adendo aqui, um parêntese, e vamos contar hoje da novidade que a Sassá fez em São Paulo. Momento divertido no podcast. Eu vim fazer um procedimento estético aqui, e daí eu coloquei lente no dente e é um pouco difícil de falar, tem que acomodar. A gente vai... É o primeiro podcast que a Sassá tá fazendo com as lentes, então... Na verdade, esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo como convidada. Como convidada e não como host. E não como host, sim. Calma que a gente já vai contar desse seu projeto seu. Calma, a gente tá indo na Sassá de 16 anos, hein? Sim. Tá construindo ela. Mas aí, você começou, e aí livros, o que foi? Então, a minha primeira referência no ramo de desenvolvimento pessoal foi o Paulo Vieira. Eu procurei ler todos os livros dele, inclusive... O primeiro livro que foi um game changer na minha vida se chama O Poder da Autorresponsabilidade. Legal. Aqui eu provavelmente vou falar muito sobre livros porque... Você gosta de ler? Amo. Eu sou, assim, uma leitora assídua. Eu vi seu stories, você tava lendo ontem. Eu gosto muito. Gosto, é importante. E daí esse livro é um livro pequenininho, vermelho. Parece um livro inofensivo, mas na verdade ele é muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Como chama mesmo, pessoal? O Poder da Autorresponsabilidade. O Poder da Autorresponsabilidade. Sim. Eu, durante minha adolescência inteira, assim, eu sempre... o ser humano, num geral, mas eu tô falando de mim particularmente, sempre tentava culpar os outros. Eu tive um fracasso em alguma coisa na minha vida. É culpa de fulano, é culpa do meu pai, é culpa de ciclano. Terceirizar os erros. Exatamente, terceirizar. E esse papel que eu sempre me fazia de vítima, assim, que é não assumir a responsabilidade que você tem pelas suas atitudes e, portanto, as consequências que essas atitudes trazem. Sim. Que é o que ele toca nesse livro, e ele mostra que a gente tem sim que assumir as rédeas, né, que ele fala, da nossa vida. E entender que tudo que a gente faz vai ter uma consequência, portanto, é responsabilidade sua, assim. Só sua. Só sua. E isso é... Famosa autorresponsabilidade. Famosa autorresponsabilidade. Então, depois que eu li esse livro, muita coisa mudou pra mim, porque eu parei de enxergar as coisas como se eu fosse sempre vítima. Vítima do governo, vítima da minha escola, vítima da minha família. Dos amigos e tal. Dos amigos e tudo. Esse livro foi o primeiro insight, assim. Legal. E como referência dentro do empreendedorismo foi o Flávio Augusto. Pô, grande Flávio. Ele... Acho que pra todos, né? Ele é muito diferente. Ele é diferenciado. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele foi, com certeza, a pessoa que me fez querer empreender com geração de valor. Eu não sei se ele continua hoje em dia, acredito que não. Ele tá mais focado nos negócios dele em Portugal agora. Ele tinha um podcast. Nossa, muito bom. Geração de valor. Eu escutava todos os dias voltando do colégio. Eu também escutava muito esse podcast. Sério? Era muito bom. Cara, ele começou quando não tinha essa vibe de ter tanto podcast. Sim, né? era um aplicativo. Eu tinha um aplicativo. O GVcast. Eu sou GV no meu celular e eu ficava escutando os áudios. Aí tinha as vozinhas. Eu sou GV de um monte de pessoas. Isso, Albert. Eu esqueci os nomes, mas era isso mesmo. Muito legal. Flavião, responde meu WhatsApp que eu te mandei aí. Caramba! Flavinho, por favor. Olha, ele tem até o WhatsApp. Não adianta se não responde. Que chique. Mas aí o Geração de Valor te trouxe a sua inspiração no empreendedorismo, né? Com certeza. Sim, ele tem aquele livro também, que chama Geração de Valor. E ele sempre cria umas caricaturas que são elas dão uma alfinetadas, assim, na gente. Aquelas páginas, né? Tipo, da gaiola. Da gaiola, do menino na gaiola. Você conhece bem. Corrida dos Ratos. Sim. Aquilo ali abriu muito a minha mente. Então, eu sempre busquei conhecimento através de pessoas que eu me inspirava, né? Pessoas bem-sucedidas. Então, ele foi, assim, a principal referência e mexeu muito, muito ali comigo. E aí, depois, em cima disso, qual que foi a sua tomada de decisão? Tipo, você começou a empreender? O que você começou a fazer? Você começou a trabalhar em algum lugar? O que foi? Sim, então. Bom, daí eu comecei a procurar na internet, né? E aí eu acabei caindo de cabeça no mundo digital. E eu comecei a fazer vendas como afiliada.
Então, assim, meus primeiros, se não me engano, 20 a 30 mil reais de faturamento no digital já foi ali logo no... De afiliado. Com afiliação. Eu vou explicar o que é isso. É importante, é legal trazer isso pro pessoal. Então, pra quem não conhece, a afiliação é basicamente você pegar um produto. Então, por exemplo, se eu tenho essa garrafinha aqui, eu vendo essa garrafinha por R$10, e daí eu chego pro João e falo, João, você quer vender pra mim? Eu te pago R$7, só que o produto é meu e eu fico com 3. Então, o João vende pra mim a 7 e ele se torna meu afiliado. Então, basicamente, o que eu fazia era isso. Eu pegava um produto de um terceiro, que no caso não era uma garrafinha, era um curso, era um infoproduto que a gente chama, um produto digital. Sim. E esse curso, que eu até me esqueci de que era na época, eu nem me lembro mais, mas era como ganhar dinheiro também na internet. E daí eu pegava esse curso, ganhava uma porcentagem, uma comissão em cima dele, ia vendendo para as pessoas que eu conheço, para as pessoas da minha família, ia vendendo dentro do meu ciclo, dentro do meu Instagram mesmo, e, tipo, não tenho muitos seguidores no Instagram, ainda mais naquela época, e acabou dando muito certo. Então, assim... Começou a engajar e foi... Sim, então meus primeiros... Eu não me lembro o número exato, mas foi em torno de 20 a 30 mil reais de faturamento, que foi em 2019. E, Sassá, esse mercado de afiliado, você acha interessante pra quem tá começando? Muito. Mais simples em termos operacionais? Muito. Eu acho interessantíssimo. Eu comecei dessa forma. Eu uso afiliação até hoje. Legal. A afiliação é algo que dá pra você usar até em termos de... Se você tiver um business com uma estrutura um pouco mais complexa. Ela pode ser encaixada de diversas formas, inclusive pra começar. Porque é muito simples. Então, por exemplo, igual eu dei o exemplo que eu comecei a vender pro pessoal do meu meio. Sim, sim. Você que tá aí de casa, você pode fazer isso. Você pode pegar um produto que você ache legal, interessante, né? De estar fazendo isso. E daí... vender na... Isso, e daí já vai começando a gerar uma renda. É o famoso Friends and Family, que as grandes companhias, elas começam utilizando o meio social de amigos e família pra começar algum projeto, algum negócio. E daí tem que perder o medo, né? De estar vendendo pros amigos, porque às vezes... como que foi isso, Sassá? Essa questão de chegar e vender e tudo mais? Pode parecer meio chacota, né? Na nossa cabeça, às vezes. Então, assim, é mais questão de perder o medo mesmo. Igual eu disse, tá tudo na cabeça. Então... literalmente ligar aquele botão do... Foda-se. do foda-se e começar a realmente ir atrás. Cara, às vezes seu amigo não vai querer comprar, não tem problema. Vai indo pras próximas pessoas, vai em grupo de Facebook. Se você não quiser pessoas tão próximas, vai em grupo de Facebook. E coloca lá e... ou então se você tiver um pouquinho mais de dinheiro pra começar a investir, você pode começar a anunciar. Do tráfego pago, você pode anunciar no Facebook, Google. É importante esse mercado também de tráfego. E lembrando, pessoal, a gente teve já um episódio aqui no Birdcast que a gente falou com a Pamela e vai aparecer aqui pra vocês um card, tá? Pra vocês acessarem um vídeo sobre tráfego pago e como iniciar no tráfego pago, tá? Mas, continuando, Sassá. E aí, basicamente, foi nesse mercado, né? De você teve uma atitude, você foi lá e começou com infoprodutos. Isso é um outro pilar que também eu acho interessante de comentar. Eu acho que, como você gosta de desenvolvimento pessoal, você vai gostar de falar disso. Atitude, né? Pessoas que têm atitude. O que você define hoje uma classificação de uma pessoa... Como que ela... Uma pessoa que, às vezes, é tímida e não consegue tomar boas decisões, assim, de... Pô, vou fazer isso, vou começar. O que você dá de dica pra ter atitude? Uma pergunta difícil. Você me pegou, porque eu não sou uma pessoa tímida. Justo. Então, eu não Mas vamos lá, dizer pela pessoa tímida. Vamos usar que você... dicas que você fez pra ter atitude. Tá. Eu acho que é sempre muito importante a gente estar executando e, ao mesmo tempo, aprendendo novas coisas. Porque, às vezes, a gente entra num looping de estar sempre aprendendo novas coisas e, daí, não executa essas coisas que a gente aprende. Sim. Então, acho que uma forma de ter mais atitude é sempre se lembrar disso. De que, olha, se eu tô aprendendo aqui, por exemplo, eu vou começar a estudar sobre afiliação. Eu tenho que executar ao mesmo tanto que eu aprendo. Ou até mais execução. Entendi. Do que o tanto que eu aprendo. Ter esse equilíbrio teórico e prático. Teórico e daí se cobrar realmente pra você ter essas atitudes. Porque senão você não vai sair do lugar. Entende? Se você quer algum resultado, você tem que fazer acontecer. Você tem que tomar atitude. Inclusive também foi um livro muito bom que eu li do Paulo Vieira, que se chama O Poder da Ação. Poder da Ação?
Porque, na verdade, por mais que eu não fosse uma pessoa tímida, eu sempre procrastinei muito. Em tudo na minha vida. A famosa procrastinação. Muito. E daí, esse livro também foi muito essencial pra mim, que se chama O Poder da Ação. Ele me deu vários insights. E ele tem também como se fosse uns desafios, tarefas. Fazendo durante pra você agir, sim, durante a leitura. Isso é legal pra caramba. Desenvolver Muito. ação e atitude, né? A ação e atitude. São fatores que são fundamentais. Sim. Independente da área. Seja uma área que você conversa com outras pessoas, ou seja uma área que, você trabalha só com computador, você tem que ter uma atitude de ir lá e fazer acontecer, né? Independente do que você trabalha. Isso é importante. E aí, Sassá, no mercado de afiliados, você continuou fazendo mercado de afiliados ou você entrou em agência aqui? Como que foi? Então, depois do mercado de afiliados, eu acabei desistindo daquele segmento. De afiliados, saiu. Eu acabei desistindo. Tava dando super certo, mas eu acabei desistindo. Depois eu até posso comentar aqui, se der tempo. Mas acabou... Esse padrão, assim, acabou acontecendo algumas vezes dentro da minha vida. E eu comecei a migrar pro meio físico. Físico? Sim, então eu falei, olha, tô começando a aprender marketing, que é até uma estratégia que algumas pessoas usam, pra rodar tráfego em negócios locais. Então, eu acabei me associando a uma loja de açaí. Caramba, olha aí. E aí eu queria impulsionar aquele açaí, era físico, do lado da minha casa, assim. Então, captei um cliente, depois disso... A gente impulsionou, teve alguns resultados, mas assim, nada muito expressivo. E daí eu sempre continuei buscando outras formas dentro do mercado digital. Só que eu sempre me frustrava muito, porque eu começava uma coisa e eu não terminava ela. Você deixava ela no meio do caminho? Sim. Independente se ela tava dando certo ou não. Mas isso por quê? Você acha que por questão de disciplina, por questão de cansado que você estava fazendo, que é normal com muitas pessoas também. Muitas pessoas também, elas não conseguem finalizar um projeto. Por literalmente ser uma das crenças de que tudo que eu começava, eu não terminava. Basicamente era isso. Você tinha isso claro como crença pra você. Não era, na verdade não era claro, assim, mas eu fui descobrir depois. Aos poucos. Porque eu parei pra olhar depois de um tempo, eu olhei pra trás e eu vi que, nossa, tudo que eu começava eu não tava terminando. Então eu falei, peraí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de errado nisso. E assim, eu deveria ter continuado no mercado de afiliados, mas alguma coisa me fez parar. Te fez ter um ponto de inflexão. Mais ou menos. Ponto de inflexão. Basicamente isso. Daí eu sempre fui me aventurando muito, tanto nos mercados físicos, tanto digitais. Então eu já cheguei a ter uma marca própria de roupas. Eu já cheguei a vender máscara na pandemia. Máscara? Sim. Caramba. Eu já cheguei a ter grupos, eu já criei grupos também dentro de Telegram pra passar dicas de... Conteúdo. De mercado digital. Legal. Eu já quis começar no YouTube também. Então, eu saí atirando pra todos várias os lados. Áreas. Sassá Home Channel. Em vários dos mercados. Eu saí atirando pra todos os lados. E eu nunca terminava o que eu começava. Entendi. Até que aconteceu, assim, algumas mudanças que me fizeram quebrar esse padrão, né? Então, basicamente, tem a ver com desenvolvimento pessoal também. Eu fui no evento do Wendel Carvalho. Chama Protagon. Que foi muito legal pra mim. E daí, depois disso, assim... No Protagon, em outros eventos também, que eu fui, inclusive, no do Rafa Machado, que é um amigo meu. Legal. Então, essa junção de fatores acabou... eliminando essas crenças que estavam me paralisando, mesmo que não estavam me fazendo sair do lugar. Sim. Até que eu consegui realmente focar em algo e continuar naquilo. E depois disso, tudo começou a andar. Fluir e começou a acontecer. Eu resumi bastante a história pra gente chegar no momento, assim, atual. Justo. E hoje, esse ponto de inflexão final que você teve, é com isso que você trabalha hoje? Sim. Que é? Também. Hoje eu tenho uma operação de e-commerce. E-commerce. Eu trabalho com e-commerce. Eu mexo com algumas coisas. Mexo com intermediações, investimentos, com operação de e-commerce. Mas o meu foco agora tá nisso. Então, o meu foco hoje em dia não é mais no mundo físico.
Meu foco, ele tá 100% no digital hoje em dia. E aí, você tava comentando que você tem um e-commerce hoje, que é a sua operação principal. E aí, no e-commerce, o que você faz lá no e-commerce? Tipo, como que é o dia a dia e tudo mais? Então, basicamente, hoje a minha operação de e-commerce, ela tá muito voltada a uma especialidade chamada dropshipping. Dropshipping. Que é basicamente uma logística de negócio que você não tem estoque. E daí, hoje, a gente ajuda essas pessoas que querem entrar nesse mercado. Que não é, basicamente... Tipo, dropshipping é uma logística, sabe? Explica pro pessoal o que é dropshipping. É um assunto legal de trazer aqui. Basicamente você tem um e-commerce, ou seja, você tem uma loja virtual, daí você pode anunciar os seus produtos. Porém, a única diferença de um e-commerce, de uma pessoa que tem uma loja de roupas física, por exemplo, do seu bairro, e de uma pessoa que vende copos no modelo de logística de dropshipping, é que a primeira, ela vai ter um estoque físico, e a segunda, ela não tem estoque. Então, por exemplo, eu posso estar anunciando produtos que eu não vou ter que comprar aquele estoque daqueles produtos para eu poder vender. Então, basicamente, você... Sob demanda. Basicamente, se você compra dentro da minha loja, eu vou pegar diretamente com o fornecedor e te enviar. Hoje em dia, a gente tem uma operação, né, que a gente tem um expert e ele roda dropshipping, enfim. E, Sassá, em relação aos desafios que hoje tem para empreender no digital, o que você enxerga que são os pontos principais para as pessoas terem de atenção em relação a e-commerce e a dropshipping, por exemplo? Você até me deu um insight aqui. No meio digital, no geral, eu acho que o maior problema é a questão do foco. Porque no meio digital a gente tem infinitas possibilidades. Eu já gerei negócios que, para uma pessoa um pouco mais conservadora, ela não faz nem ideia de que aquilo poderia ser um negócio. Entendi. Na verdade, ninguém faz ideia. Então, tem muitas oportunidades. É isso que eu quero dizer. Tem muita oportunidade na mesa que as pessoas ainda não desenvolveram e tá lá, né? Tipo assim, você ganhar dinheiro na internet hoje é algo... Eu não vou falar que é fácil, não vou falar que é simples, nada disso. Mas comparado a outras profissões, ou então a formas mais conservadoras de ganhar dinheiro, é relativamente mais fácil. Porque hoje você tem um mercado muito grande e possibilidades infinitas. Então, acaba que a pessoa que tá querendo entrar no mercado digital, por exemplo, ela fica muito perdida, ela fica sem foco. Realmente, porque igual a gente falou sobre afiliados, depois a gente falou sobre e-commerce, dropshipping, é uma imensidão, assim, de possibilidades. Sim. E daí eu acho que quando vem muitas opções, fica difícil. Então, tipo... Focar, né? Achar um negócio ali e falar, vou focar nisso aqui, que vai ser isso aqui que vai ser o meu ponto principal, né, de trabalho. Eu acho que... Exatamente. Eu acho que o maior erro é as pessoas estarem querendo sempre aprender todas eu não sei como que eu classifico a galera. Todas as estratégias de ganhar dinheiro no digital. Exatamente. Talvez. E ao invés de focar em só uma. Então... Foquem. É importante. Pega uma e ignora as outras, assim, e vai testando, sabe? Vai validando, né? Vai validando. E, Sassá, saindo agora um pouquinho do mundo de marketing digital e entrando mais um pouquinho no mundo, em geral, de desenvolvimento pessoal, que você falou que é o que você gosta muito de conversar, que gosta muito de estudar, enfim. Hoje, pra você, acho que uma pergunta legal de lançar aqui. Qualquer um que, por exemplo, esteja assistindo a gente ou ouvindo a gente, consegue construir uma carreira bem-sucedida no marketing digital? Claro, com certeza. Bom, bem-sucedido é um termo relativo, né? Tipo, as pessoas... Ou colocar em construção, deixar construir... bem-sucedido dentro do marketing tá relativamente ligado a resultados, né? Então, resultados financeiros, com certeza. É viável. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Eu acho que cada um tem seu tempo. Uma das coisas que eu não gosto muito que o marketing digital, né, que às vezes preza muito, são formas de ganhar dinheiro rápido e fácil. Então, a gente se vê por aí muitas pessoas... como eu fiz 1 milhão em 3 meses. Como eu fiz... fiquei multimilionário aos 17 anos, 14, 15, 16. Eu acho que isso acaba deixando as pessoas muito ansiosas e apreensivas. Isso é um ponto legal pra gente falar aqui. Sim, porque eu também era. Às vezes, o ser humano, ele
é muito comparativo, a gente se compara a todo tempo. Sim. Então, daí eu chego e olho aquele tanto de pessoa tendo resultados, porque a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Grande parte dos bastidores aí é muito falso, né? Não é aquilo que realmente acontece. É muito, assim, é muito simples. O que eu quero dizer é que é muito simples eu chegar hoje na internet e falar, olha, eu fiz esse resultado aqui e é isso. Não E tem, fica por aí, às vezes não tem como sabe? comprovar essa autoridade, né? Sim. Eu vejo muita gente que utiliza desse discurso de é porque eu sou um multimilionário, que não sei o quê, e o cara não tem... Não paga nem imposto. Cara, eu conheço muita gente no digital que fala na bio lá, não sei o quê, co-founder, não sei o quê, e o cara é extremamente endividado. Tipo assim, é importante verificar isso, né? A procedência, a qualidade, da onde que vem Com esse certeza. profissional, com o que ele faz, é importante destacar isso, né? Com toda certeza. E Sassá, em relação à disciplina, que era um assunto que eu tinha começado um pouquinho no início, você acha hoje que... Tô entrando muito nesse tópico, eu entrei no episódio com o Igor Kadoka sobre marketing digital também, em relação ao trabalho dele e tudo mais, e a gente comentou uma pergunta bem legal, que é como que a disciplina, ela impacta nos resultados dos negócios, né? Então, você acha hoje que, por exemplo, fazer um esporte, fazer uma atividade física, isso impacta de alguma forma no seu resultado financeiro? Sim. Total. Por que você acha assim, isso em geral, pra gente passar? Eu também acredito na mesma coisa, depois vou dividir minha opinião. Bom, primeiro que existe um padrão entre pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da vida dela. Elas seguem esse padrão de estar sempre em bem com o corpo delas, com a saúde, e enfim. E o segundo ponto é que a questão de construir uma disciplina dentro de um esporte, dentro de uma alimentação boa, isso você pode usar e aplicar em outras áreas da sua vida. E foi exatamente isso que eu fiz, por exemplo. Então... Você faz isso, então, no seu dia a dia? Eu faço isso, com certeza. Igual eu falei, eu tomei 2 bombas no colégio. Nunca me considerei uma menina disciplinada, muito pelo contrário. Eu sempre me ferrava na escola. E eu acreditava que eu nasci dessa forma e eu era, assim, indisciplinada. Entendi. Até que eu comecei a afirmar pra mim todos os dias que eu era uma pessoa disciplinada e que disciplina é um músculo e que eu posso treinar ele dia após dia. E eu acho que essa afirmação pra mim foi a melhor, de que disciplina é um músculo, porque eu sempre enxergava dessa forma. Então, eu comecei a desenvolver a minha disciplina na academia. Antes mesmo de ter mais resultados financeiros também foi na academia. E eu acabei trazendo essa repetição dessas constâncias de hábitos diários. Sim, pro meu meio profissional também. E isso impacta muito, né? Eu vejo muito isso. A grande parte dos bilionários, dos multimilionários, eles tendem a ter uma rotina extremamente saudável, né? Seja em relação à rotina de treino, seja em relação à alimentação. Então, eu gosto sempre de destacar, faço isso também até um pouquinho no meu Instagram, a importância de construir hábitos saudáveis, né? Sim. Porque hoje em dia é tudo muito fácil, né? Essa é a grande verdade. Você chegar hoje no teu apartamento, na sua casa, e ver o Netflix em vez de treinar, é muito fácil. Você abrir o aplicativo lá e acabou. Abre o YouTube. Faz uma aula ali com um personal trainer no YouTube. Boa. Utiliza Muito o digital mais fácil. pra fazer uma outra coisa. Sim, não é que... isso é um ponto interessante também de destacar pro pessoal. Não é que você tem que ser 100% do tempo extremamente produtivo. É importante também ter momentos de ócio. Sim, com certeza. Entretanto, entender, cara, será que eu tô tendo mais mais tempo ocioso do que tempo de qualidade na minha vida? Sim, com certeza. É muito importante isso. Total. E também eu acho que vale destacar, assim, que existem pessoas bem-sucedidas que também não estão em forma, ou então não buscam pela academia. Sim. Mas eu gosto de contar baseado com a minha experiência. Então, assim, eu vejo que uma coisa que a academia e que a atividade física, no geral, ela traz são os hormônios. Então, é impressionante o tanto que se você faz uma corrida, faz esse teste, me conta. Faz uma corrida, uma caminhada, não sei.
faz um aeróbico, sai suado dele, suado mesmo. Alta intensidade, mistura com baixo, enfim, precisa de acelerar o coração. Me fala se você não vai ter insights depois disso. O seu cérebro, parece que ele começa Oxigenar, né? Começa a oxigenar o cérebro. Exatamente, oxigena o cérebro, você pensa com muito mais clareza. E isso é extremamente importante pra mim hoje, às vezes quando eu não sei qual decisão eu preciso tomar em qualquer área da minha vida, pode ser profissional, por exemplo, dentro da minha empresa. Eu chego e saio pra correr. Para correr. E depois eu saio com vários insights. Então, Isso é muito legal e bate muito, até contando aqui uma história do livro Na Raça, do Guilherme Benchimol, né, que inclusive é CEO e fundador da XP, que é a nossa sócia aqui na Blue 3. E basicamente tem uma parte do livro dele que ele fala que uma das tomadas de decisões em que ele saiu para pensar em relação à venda de uma fração da XP pro Itaú, ele foi correr. Caramba, que legal! E, tipo, uma venda bilionária, ele falou, cara, quando eu comecei a correr nessa corrida, várias ideias foram surgindo, né? E ele mudou totalmente o rumo que ele tomou. Que legal. Que ele iria tomar, né? Não, na verdade, que ele tomou, mas ele iria tomar um rumo totalmente diferente. Então, olha como que a gente tava comentando aqui, né? Fazer uma atividade física, que seja uma corrida, fazer qualquer coisa que envolva você sair do seu ponto de conforto ali, da sua zona de conforto, vai te motivar a construir uma trajetória muito melhor e ter uma qualificação melhor nas suas tomadas de decisões. Sim, com certeza. Muito legal que você lembrou dessa referência, porque eu não sabia, eu não li esse livro. Achei bem vale a pena ler demais. É um livro do Benchimol, Na Raça, pra quem quer ler. E ele fala muito das pessoas que foram importantes pra ele ao longo da construção da XP, né? Saindo ali de Porto Alegre, construindo hoje a maior corretora para brasileiros no Brasil. Uhum. Então, é muito legal acompanhar essas histórias. Assim, eu gosto muito de acompanhar biografia. Eu também. Acho que biografia é o grande segredo, né? Eu gosto bastante. Porque sempre tem padrões. Você curte, assim, que seja uma pessoa que você leu e fala, eu gostei dessa. O que eu tô estudando agora, atualmente, é o Ray Dalio. Tem um livro ali dele. Eu amo esse livro aqui. Ele é sensacional. Eu gosto muito de fazer isso. Fala muito de tomada de decisão, esse livro. Fala. Princípios de vida e princípios de trabalho. Sim, que tem um livro ali na prateleira que é o Princípios do Ray Dalio. É sensacional. O Ray Dalio, ele é, né, o gestor da Bridgewater, uma das maiores empresas e companhias de investimentos do mundo. Né? Sim. E ele fala muito dessa qualificação que a gente estava comentando aqui também, de tomada de decisão. Hoje você acha que você construiu, pergunta, um processo para tomar uma decisão, tipo, no seu negócio? Você analisa alguns princípios, você fala, por isso eu não tomo, por isso eu tomo. Com certeza. A gente precisa desenvolver esses processos para tomar decisões, né? Então, por exemplo, uma das formas é com métricas. Por exemplo, você... KPIs. Os famosos KPIs. Então, às vezes a gente estabelece ali metas, daí vamos supor que essas metas não sejam cumpridas, eu vou ter um norte, eu vou ter uma direção ali, isso vai me gerar dados, e eu vou saber com esses dados quais decisões eu preciso tomar, por exemplo. Sim. A gente vai gerando sempre processo dessa forma. E outra parte também que eu acho muito legal de comentar com o pessoal são os princípios de vida, né? E até caminhando aqui mais pro finalzinho da nossa conversa, e os princípios de vida, eles são essenciais, né? Não pode ser só no seu trabalho que você tem uma boa tomada de decisão. Você precisa ter uma boa decisão, cara, em tudo que você faz, nos seus relacionamentos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, né? E eu acho que um dos princípios de vida que eu deixei muito claro pra mim e que, consequentemente, me fizeram alcançar muitos resultados é sempre pensar com a mentalidade de aprendiz, né? E a partir do momento que você pensa na mentalidade de aprendiz sempre, você sempre vai ouvir no mínimo que o outro fala. Com isso, você consegue crescer e adquirir sabedoria. E aí, puxando um gancho totalmente diferente, foi o que Salomão, né, foi um dos homens mais ricos da história, procurou, sabedoria. Sim. Né? Foi um momento muito reflexivo aqui agora. Então, já puxando um gancho, eu também tenho um lema na minha vida que se chama sapere aude, em latim, que significa... Como que é? Sapere aude. Sapere. Que significa ouse saber. Ouse saber. É um lema latim que significa sempre estar em busca de conhecimento. Então, eu sou uma pessoa extremamente sedenta por conhecimento.
Por exemplo, ano passado eu li em torno de 50 livros. Caramba, Eu perdi a conta. 50 livros! Sim, não foi do início até o fim, mas é porque eu faço um certo tipo de leitura diferente. Não é só dinâmica, mas eu tenho uma metodologia que eu mesma crio, eu testo, porque eu sou dessas, Fala um pouquinho dessa metodologia, só um pouquinho. Então, eu gosto muito desse termo de ser cientista da minha própria vida. Então, basicamente, eu testo diversas formas de estudos diferentes. Uhum. E uma delas é eu, basicamente, começar a me aprofundar naquilo que eu preciso agora. Então, qual é a minha necessidade atual? Agora. Eu vou buscar o conhecimento que eu preciso para aquele meu problema atual. Então, por exemplo, se eu tô com um problema em gestão, eu vou buscar qual que é a melhor e maior referência em gestão no mundo. Eu vou buscar tudo sobre essa pessoa, livros, áudios, biografia, enfim, e por aí vai. E daí eu começo a estudar sobre essa pessoa e ler os livros dela. E, por exemplo, às vezes a minha necessidade pode mudar de forma, assim, brusca. Então, o que eu faço? Eu pego aquele livro, eu deixo ele marcado onde eu parei, eu guardo ele. Caso eu precise de voltar nele, eu volto. E daí eu vou buscar a próxima necessidade atual. O porquê disso? Porque, igual eu já tinha comentado anteriormente aqui, eu sou muito do time que executa mais do que aprende. Então, pra eu estar executando mais do que eu aprendo, eu já tenho meus negócios hoje, já tenho minhas empresas. Eu não posso sair executando sem ter um norte, uma direção. Sim. Então, eu pego exatamente quais são os meus problemas atuais, entendeu? E aprende em cima disso, da sua necessidade. Exatamente. E daí essas necessidades vão mudando, e os livros vão mudando, e as referências vão mudando, e daí por aí vai. E aí você acaba utilizando o livro sempre pra ser meio que uma fonte de consulta, né? Pra um problema seu ali, do momento. Não um problema, mas uma área que você queira desenvolver, né? Sim, até mesmo porque eu não fiz faculdade, né? Sim. E não que a faculdade... Eu não sei, na verdade, porque eu não fiz. Mas não que a faculdade resolveria os meus problemas. Eu acredito que não. Eu faço a faculdade da vida, que eu chamo. Eu tô nessa também. Errando e aprendendo na prática. Mas é algo que funciona muito bem pra mim. Tá. Porque eu consigo extrair do livro ali algo e já de cara ir aplicando. E Sassá, pra gente finalizar aqui, eu sempre gosto de colocar uma pergunta principal pros nossos convidados, que é, pra você, o que é sucesso? Bom, se fosse um tempo atrás, eu diria uma frase que eu acredito é um pouco clichê, que é ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Uhum. Mas hoje em dia, e eu acredito que eu, de certa forma, tô muito bem em todas as áreas da minha vida. Lógico que não quanto, pelo amor de Deus, não quanto eu ainda sei que quero chegar, Sim. o quanto eu ambiciono chegar. Mas assim, eu acredito que vai além disso. Acho que sucesso tem a ver com você estar bem consigo mesmo. Sua família estar com saúde, você ser feliz, você gostar do que você faz, você, enfim, ter essa paz de espírito e poder contribuir para a vida das pessoas também. Para mim, sucesso é isso. Conseguir impactar as pessoas. Positivamente. Durante a minha jornada, seja com conhecimento, que eu espero poder ter ajudado alguém aqui. Com certeza. De alguma forma. Construindo um legado, né? Deixando um propósito por trás do que você faz. Sim. Então vai muito além de só o que é sucesso pra Sabrina. Eu acho que pra mim mudou um pouco, transcendeu. Vai também pras outras pessoas, pra minha família, pros meus amigos, enfim. Acho que pra mim sucesso é isso. É legal. Eu não falo o meu porque eu tô formando ele, eu acho que na 7ª temporada eu vou falar, eu vou fazer um episódio só falando pra mim que é sucesso. Às vezes daqui um ano eu vou te falar, não, pra mim sucesso é outra coisa. Vai sempre mudando e tá tudo bem. Isso que é legal, não é algo estático, né? Sim. Mas tem como ser algo muito profundo. Então eu tô tentando buscar essa sabedoria de conhecer o que é o... É uma boa estratégia. É um propósito, assim, você tá querendo trazer. Vou transcender, vou falar, cara, sucesso, vamos lá, episódio. Hoje o que é sucesso, né? Sassá, pro pessoal que te acompanha aqui, eu tenho convicção altíssima que aprendeu muito com você. Aonde eles te acompanham nas redes sociais? Então, eu vou começar a postar mais coisas nas minhas redes sociais, eu prometo. Meu Instagram é @sassanabis.
E... Tem YouTube? Então, por enquanto... Tem o podcast. Então, tem um podcast que eu sou host, que se chama Os Gringos Podcast. E lá você consegue encontrar várias entrevistas minhas. A pergunta talvez vai ser muito burra. Os gringos é porque vão gringos no podcast? Também. Ah, tá. Também. O podcast é meu e de um gringo, o Jared. Ah, que legal. É muito legal. E a gente sempre traz conhecimento de fora. De fora, por exemplo, pega o que você usou, o que você aprendeu lá fora, na gringa, que te trouxe resultados aqui dentro do Brasil. Uhum. É isso que a gente bate muita tecla lá. Que legal, bem diferente o contexto, né, do podcast. Sim, bem legal. Como que é, mais uma vez, pro pessoal gravar? Os Gringos Podcast. Os Gringos Podcast. E o meu Instagram, Sassá Naves. Sassá Naves, que foi um episódio sensacional aqui, que a gente aprendeu muita coisa. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado Que bom, por ter vindo aqui no Birdcast. E lembrando, né, esse podcast é um oferecimento especial da Blue 3 Investimentos, uma empresa voltada para o seu momento de vida, seu e da sua família. Então, se você quer investir no seu futuro, invista no seu legado, invista Blue 3 Investimentos. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, a gente já tá na segunda temporada e eu falo isso toda vez aqui no final. João Vic Patrocínio, Bird.cash e Blue 3 Investimentos. Muito obrigado, mais um episódio e fui.